a Lu trouxe aí. O grande problema de flexibilização de funções acontece quando aparece como um problema ou um erro. Como conseguir controlar isso? Essa flexibilização, ela se torna uma grande bengala dentro das empresas, né, Renato? Porque às vezes as pessoas são levadas a fazer múltiplas tarefas e tal, mas na hora que o bicho pega e tem um erro grande ali, ou um grande problema a ser gerido, a primeira coisa que vai ser colocada em cima da mesa mas também eu tenho que fazer de tudo aqui dentro. Para mim, a única forma de controlar isso são processos bem definidos. E processo bem definido, vou puxar a sardinha aqui para o Sente, sem ferramentas, sem tecnologia, ele é vazio. Então, se você. Eu acho que a gente está tratando de um tema que é uma realidade. Né? A gente ficar tendo uma discussão ideológica, não, então vamos montar o time dos sonhos. Todos nós temos a empresa ideal e a empresa possível. E muitas vezes, na nossa empresa possível, a gente não tem todos os recursos que a gente precisaria ter. Agora, quando você tem um processo bem desenhado, uma forma otimizada de executar as funções, aquele colaborador que vai ter a flexibilidade, que vai fazer multitarefas e tal, ele precisa cumprir o processo como ele foi desenhado. Exemplo, compras. Eita, que dificuldade, né? Porque muitas vezes tem um processo muito bem definido ali, com seus requisitos e tal, e as pessoas sabotam o processo e fazem de qualquer jeito. Isso tem que ser, na minha opinião, tem que ser intolerável. A gente não pode tolerar o bypass de um processo que foi desenhado, né? Você não vai permitir com que as pessoas burlem os processos que foram desenhados para garantir a otimização. Então, na minha opinião, assim, a gente está diante de uma situação que é factual. Muitas vezes a gente não tem escolha. Eu só tenho 3 colaboradores dentro da minha produção e eles vão, de fato, ter que exercer várias funções. Agora, o processo bem definido, ele vai arrumar a casa, ele vai permitir com que você evite esses problemas. Eu tive um problema uma vez, vou falar um tema aqui que eu acho que todo mundo que está na indústria já teve algum problema associado a isso. Cadastro de produto. E aí eu tive um problema grave, assim, um problema que me gerou, inclusive, multa do fisco de um cadastro de produto que foi feito de forma equivocada. E aí nós fomos fazendo a contabilização ali, emitindo nota fiscal com um parâmetro errado dentro do cadastro de produto. E aconteceu isso que a Lu falou. Na hora que a gente identificou, a gente falou assim, espera aí, mas vamos investigar o erro. E quando a gente viu, o erro estava dentro do processo de cadastro de produto, não do colaborador que executou essa atribuição. E aí não tinha dó naquela multa. Né? Aquela multa ela foi fruto da escassez de um recurso que precisava ser disposto ali. Uma pessoa do PCP se disponibilizou a fazer o cadastro de produto. Por quê? Porque precisava liberar o cadastro de produto para poder avançar em outras questões. Ele não tinha competência técnica para fazer o cadastro de produto ali. E aí aquilo gerou um problema gravíssimo nessa empresa que eu estou me referindo. Olha esse exemplo, né? Uma pessoa que não tem a competência para exercer aquela função, foi lá, fez o que precisava De ser boa vontade ainda, né? na perspectiva dele, e isso gerou um problema para a empresa. Sim, isso acontece muito, igual a gente, né, falou antes, né, acho que fechando assim um ciclo, quando você não sabe as ferramentas, né, que existem, você acaba não sabendo também as possibilidades de melhoria. Ter um processo também montado, bonito, mas cheio de retrabalho, cheio de coisa que não funciona, não roda, né? Ele acaba se sabotando. Quando a gente vê, assim, eu lido às vezes com empresas que quando eu olhava de fora eu pensava assim, nossa, claro que essa empresa tem um processo definido, mas é claro que essa empresa faz, sei lá, controle de estoque. Aí quando você vai ver numa planilha, que eu falo que planilha aceita tudo, né? Se você colocar lá, ela aceita. Várias pessoas mexem ao mesmo tempo,
cada um faz uma hora, porque tem que fazer, né? O famoso assim, tem que ser feito. Então, todo mundo sabe que tem que ser feito, cada um tenta ajudar e acaba virando aquela confusão, né? Aquela bagunça, não tem dono, não tem padrão, né? Cadastro de produto, principalmente também, às vezes a gente já peguei diversas empresas que, quando você vai ver o mesmo produto, é cadastrado várias vezes, porque alguém cadastrou, aí cadastra coisas bobas às vezes, por exemplo, a numeração. Vamos seguir um padrão? Vamos colocar letra no meio? Vai ser cadastrado com letra maiúscula? Com letra minúscula? Coisas que às vezes a gente acha muito íntimo, né, na hora que a gente está fazendo, mas que quando você pega um todo, vira uma confusão. Quando você vai, às vezes, trocar o seu sistema, trocar o seu ERP, alguma coisa assim, vira aquela coisa assim mas por que tem? Aí você não consegue nem avançar para a questão estratégica, por exemplo, do indicador, porque o mesmo produto está cadastrado, por exemplo, 5 vezes. Como que você contabiliza isso, né? E uma coisa que eu vejo também é aquela síndrome do piquenês. As pessoas às vezes falaram, ah, não, isso é coisa de empresa grande, né? Ah, não, a minha empresa é pequena, eu não tenho como fazer isso. Você acabou de tocar num tema que a empresa ela pode ter um colaborador. Ela precisa ter um padrão de descrição de materiais. Maiúsculo, minúsculo, tem acento, não tem, qual é a estrutura, qual é o código. E aí muitas vezes as pessoas se travestem disso. Ah, não, minha empresa é pequena, eu não tenho como ter isso. E cada vez mais nós temos acesso aos recursos, né? Independente do tamanho da empresa. Se a gente pegar sob a perspectiva vou pegar 15 anos atrás, em termos de tecnologia, só as grandes empresas tinham orçamento para poder ter uma base tecnológica razoável dentro das suas empresas. Hoje não. Hoje uma empresa que não atua, que não tem a sua disponibilidade, um sistema integrado para poder fazer a sua gestão, isso, na minha opinião, é um erro gravíssimo. Gravíssimo. Os recursos estão aí, né? Você tem múltiplas plataformas, e eu não estou falando só de sistema de gestão integrado, estou falando de outras questões, por exemplo, uma plataforma que é muito comum da galera não utilizar é CRM, para o time de venda. Hoje em dia você tem acesso a 1 milhão de ferramentas acessíveis de todos os custos, todas as disponibilidades, e aí a galera continua fazendo do jeito que sempre foi feito em gestão comercial. Está fadado ao sucesso, vai ter problema, fato.